A Diana perguntou: Doutora Beth, tenho vivido uma série de relacionamentos ruins e frustrantes e estou cansada disso. É possível que meus traumas da infância tenham alguma relação com isso? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, é um prazer ter a sua presença hoje nesse vídeo. Se você não me conhece, sou expert em dependência emocional, codependência, relacionamentos abusivos, criança interior e narcisismo. A resposta à Diana é sim, é possível e bastante provável que a sua infância influencie nas suas escolhas de parceiros e na qualidade desses relacionamentos. O modo como uma pessoa funciona, o seu jeito de ser, é a sua personalidade. O seu comportamento na vida adulta está bastante relacionado com os primeiros anos da sua infância, de como aquela criança viveu e, claro, isso tem muito a ver com a família dessa criança. Esse vídeo de hoje é semelhante a outro que eu já gravei há muitos anos, explicando esse tema da criança interior, mas foi revisado e agora com muito mais qualidade de som e imagem. Meu objetivo é deixar ainda mais clara a importância da conexão entre a infância, a criança interior e os relacionamentos afetivos na vida adulta. Uma criança que cresce em uma família problemática, onde a comunicação é falha, as regras são excessivamente rígidas e os problemas permanecem sem solução, pode carregar consigo consequências sérias dessas experiências ao longo da vida. No consultório, costumo perguntar: como era a sua família? Como foi a sua infância? Como era viver naquela família? Muitas vezes, mesmo aqueles que claramente sofrem de codependência ou dependência emocional e estão em relacionamentos complicados atualmente, respondem: minha família era ótima, tive uma infância sem maiores problemas, sem traumas. Por isso, muitos não conseguem perceber a conexão entre a infância e os problemas atuais nos relacionamentos afetivos. Quando começamos a examinar mais detalhadamente essa infância, esses pais e essa história, emergem dados importantes que não são fáceis de identificar. As pessoas muitas vezes não reconhecem esses aspectos como sendo problemáticos, porque para elas aquilo se tornou normal. Por exemplo, uma criança que não recebeu atenção suficiente, afeto, beijos, abraço, apoio dos pais ou cuidadores, ou que se sentiu desamparada e não valorizada naquela família, quais as consequências disso tudo? Nenhuma? Talvez essa pessoa adulta no meu consultório diga que seus pais estavam muito ocupados trabalhando e cuidando das tarefas da casa e da vida em geral para sustentar a família. Eu entendo, mas a realidade é que se os pais não deram o carinho e atenção afetiva necessária para aquela criança, o que ela vai levar para a vida é o sentimento de não ser amada, de não ser reconhecida e validada em sua individualidade. Uma criança que vive isso e não se sente querida, aprovada e aceita do jeito que é, cresce com dores profundas e acredita que não merece ser amada, que é algo ruim, talvez até com uma sensação de inadequação, ou seja, sente-se defeituosa. Isso não significa que os pais não possam impor limites e educar os filhos, que não possam dizer não e corrigir seus filhos. Não se trata disso. Mas aquela criança merecia ser aceita em sua essência, naquilo que a tornava única, e se sentir querida e desejada por esses pais. Imagine uma criança que, de maneira sutil ou explícita, se sente desqualificada constantemente. Muitos pais, infelizmente, acabam usando palavras duras como: você é um vagabundo, você é preguiçoso, você não serve para nada, você é burro, você é um zero à esquerda. Essas palavras são profundamente desrespeitosas e desqualificam a criança. Mas, como mencionei no início, essa desqualificação pode ser bem sutil também. Por exemplo, uma criança que vive em um ambiente de superproteção pode estar sendo desqualificada de uma forma menos óbvia. Os pais, na tentativa de fazer tudo o que podem para que a criança se sinta amada, protegida e bem cuidada, podem acabar transmitindo a mensagem de que ela é incapaz, de que ela não pode enfrentar desafios
desafios, de que não consegue lidar com as situações por conta própria. Muitas pessoas confundem superproteção com amor, mas não é a mesma coisa. Proteger uma criança é, sem dúvida, uma atitude amorosa. No entanto, superproteger é uma forma disfarçada de desqualificação. A consequência disso é que a criança pode crescer com sentimentos de insegurança e incompetência. Por isso, é tão difícil para muitas pessoas olharem para a própria infância e identificarem claramente o que lhes fez bem ou mal. E me conta se você está gostando desse vídeo até agora. Se sim, dê o seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. E você já está inscrito nesse canal? Se não, faça isso agora, dá um tempinho aí, pois assim você ajuda a mim e ao canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal agrega valor e oferecer os vídeos para outras pessoas que sofrem. Bem, voltando, uma criança que vive essas experiências ou algumas delas acaba internalizando sentimentos de desamparo, rejeição, abandono e insegurança. Pode também desenvolver sentimentos de autorrejeição, às vezes raiva, até ódio de si mesma. Muitas dessas crianças se percebem como inferiores às outras. Assim, elas crescem e entram na adolescência, juventude e idade adulta, sentindo-se desconfortáveis e inadequadas nos ambientes que frequentam. Por que alguém se percebe assim? Quase como se tivesse algum defeito de fabricação. A criança interior, aquela que cada um de nós foi um dia, permanece dentro de nós e representa nossas emoções. Ela pode ser uma criança saudável e alegre, se tiver tido uma infância feliz, ou uma criança magoada, ressentida, triste ou revoltada, se tiver passado por experiências dolorosas. Tudo depende da história infantil. Uma criança que viveu algumas dessas experiências que eu mencionei acaba carregando dentro de si o que chamamos de trauma complexo, com feridas emocionais que podem perdurar por toda a vida se não forem tratadas. Isso significa que essa criança interior terá um grande impacto na história de vida, no autoconceito, na autoimagem e na autoconfiança da pessoa. O autoconceito é a percepção que a pessoa tem de si mesma. É importante notar que quando os pais são complicados e têm problemas sérios não resolvidos, como transtornos mentais, dependência química, jogo compulsivo, problemas de peso constantes, brigas constantes ou até violência, tudo isso pode impactar severamente a criança. Os pais comunicam muitas mensagens para os filhos através de seus comportamentos, e essas mensagens podem ser extremamente negativas. Nesse contexto, a criança que ainda não tem muito discernimento acaba interpretando essas situações de uma maneira distorcida, que chamamos de autorreferente. O que isso quer dizer? A criança pensa que tudo aquilo que acontece tem a ver com ela, que ela é a culpada pelos problemas dos pais ou da família. Se os pais têm problemas graves, ela pode concluir que fez alguma coisa errada. Se ela sofre tanto, é porque é inadequada ou tem algum defeito. Em outras palavras, ela sente que não tem valor. Por causa de tudo isso, ela segue pela vida sentindo que não é merecedora das coisas boas e do melhor da vida. Então, tudo isso está registrado na criança interior. E, além disso, ela pode se tornar confusa, insegura, duvidando das suas percepções e emoções. Inconscientemente, para sofrer menos, ela acaba se desconectando das próprias emoções. É um mecanismo de defesa psicológico. Por exemplo, não é raro que uma criança tenha raiva dos pais, mas como ela pode lidar com isso? É bem difícil, pois ela não tem opção de ir embora de casa, como um adulto pode fazer. Eu, por exemplo, tive muita raiva do meu pai, que era bem violento. Eu pensava, por que minha mãe não se separa dele? E no meu caso, e no de muitas outras crianças, as opiniões simplesmente não contavam. Então, na insegurança, a criança desenvolve dúvidas sobre as próprias opiniões. Muitas pessoas têm muita dificuldade de ter opinião sobre algo porque pensam, será que minha opinião é válida? É inteligente? Será que o que eu penso está certo? Está errado? Ela não tem referência para avaliar. Então, acaba tendo muita dificuldade em se apropriar de quem realmente é e não consegue perceber bem quais são os seus recursos internos. Será que eu sou capaz ou não? Elas têm muitas dúvidas a respeito de si mesmas e essas dúvidas são frutos dessa história infantil, é claro, e perduram pela vida inteira na criança interior. Podemos dizer que essa criança se tornou emocionalmente imatura e, à medida que cresce,
continua atuando de forma imatura. Por isso, pode-se dizer que essa pessoa, aparentemente adulta, ficou fixada naquela fase da vida, naquela fase da infância em que não teve tudo o que precisava. Assim, do ponto de vista emocional, ela tem uma criança interior ferida, traumatizada e com necessidades emocionais não atendidas. E eu já mencionei isso algumas vezes, mas vale a pena repetir. Os pais não são culpados por tudo isso. Os pais fizeram o que puderam e provavelmente se não deram muito do que a criança precisava, porque eles mesmos não tinham para dar. E também provavelmente tiveram uma infância complicada, uma história de vida difícil, vai saber, né? Então, não se trata de buscar culpados aqui. Não é fácil ser pai e mãe, não é fácil ajudar na formação de uma nova personalidade. E muitos nem sabem o que uma criança realmente precisa do ponto de vista emocional. Os pais acabaram dando para a criança o que puderam. Por outro lado, entender isso não resolve a questão do trauma que ficou e da imaturidade da pessoa, que pode se mostrar muito carente daquilo que não teve e muitas vezes espera que isso se resolva um dia, geralmente dentro de um relacionamento afetivo, mas também pode ser com um amigo, um familiar, etc. Como eu dizia, essa pessoa traumatizada espera que o parceiro venha a suprir o que lhe faltou na infância. Muitas pessoas, a partir dessa história, desenvolvem a codependência ou dependência emocional do outro, ou seja, buscam alguém que cure aquela dor, que preencha aquele vazio, que tenha uma visão positiva a respeito delas e que prove que elas têm valor e merecem ser felizes. Muitas vezes elas também buscam aprovação e reconhecimento do parceiro. E vale lembrar que, diante de certas dificuldades da vida, elas reagem de modo emocional e não adulto, o que mostra que sua criança interior ferida foi ativada. Muitas vezes essa pessoa tem reações emocionais negativas e desproporcionais de raiva, agressividade e ressentimento, que são as reações que teve quando era criança, por exemplo. Quando alguém age assim, de forma agressiva, o outro pode ficar impactado, o parceiro pode ficar impactado com aquela agressividade e pensar: está me tratando assim? Isso está desproporcional. Naturalmente, ela não percebe que essa pessoa, no momento em que reage dessa maneira agressiva, tem uma criança interior ferida dentro dela que foi ativada. E a dor que a pessoa que reagiu assim sentiu antes da resposta agressiva pode ter sido muito grande. Outro aspecto importante é que, no decorrer da vida, a pessoa que tem essa história que resultou nessa criança interior ferida tende a buscar ou criar estratégias para compensar o que não teve, ou seja, para receber atenção, aprovação, admiração e amor. Tudo aquilo que ela não teve quando era pequena, ou não teve suficientemente. Essas estratégias podem ser de perfeccionismo. Por exemplo, ela pensa: se eu for perfeita, aí seria admirada, aprovada e valorizada. Geralmente, isso ocorre quando a criança teve pais muito exigentes e talvez perfeccionistas também. Ou ela pode decidir ser forte diante de qualquer dificuldade, não mostrar vulnerabilidade. Tudo isso para receber admiração e atenção. Algumas decidem se tornar salvadoras de pessoas frágeis e vulneráveis. E há outras estratégias. Cada uma dessas se desenvolve a partir da personalidade da criança e do tipo de comportamento que os pais valorizavam lá atrás. Então, como eu estava dizendo, essas são estratégias compensatórias para a pessoa se transformar naquela pessoa de valor que ela acha que vai fazê-la receber tudo o que não teve lá atrás e que precisa tanto para ser feliz. É uma tentativa de compensação do passado, mas é importante notar que não compensa. Sabe por que não compensa? Vou pegar aqui o exemplo do perfeccionismo. Primeiro, porque o esforço para ser perfeita é insano, é sofrido. Segundo, ela nunca será perfeita, por mais que se esforce. E terceiro, o fato de uma pessoa ser quase perfeita, vamos supor que ela chegasse perto disso, não a torna mais ou menos amável ou digna de ser amada. Não é isso que faz com que alguém seja amado. Vamos imaginar uma pessoa que carrega consigo uma criança interior ferida ao longo da vida adulta. Essa pessoa pode enfrentar dificuldades consideráveis em seus relacionamentos afetivos. Muitas vezes ela tende a atrair parceiros complicados, refletindo o modelo que teve na infância. Isso resulta em uma sequência de relacionamentos disfuncionais, abusivos e frustrantes, e às vezes acontece repetidamente. Com o tempo, essa pessoa pode começar a acreditar que não é capaz de
atrair bons parceiros. O que ela talvez não perceba é que precisa resgatar e curar essa criança interior ferida dentro dela para abrir as portas para o amor verdadeiro. Ela pode não saber que ninguém lá fora pode curar sua criança interior. Nem mesmo um terapeuta pode fazer isso por ela. A cura vem de dentro e é a própria pessoa que carrega essa criança interior traumatizada que pode fazer isso. Ela pode ser auxiliada por meio de terapia individual, leituras, vídeos ou grupos de mútua ajuda. A ideia é como se pudéssemos pegar essa criança no colo e começar de novo, ampará-la, tratá-la como se fôssemos o pai ou a mãe dessa criança, proporcionando-lhe o que ela tanto precisava e não recebeu na infância. Pode parecer estranho, mas funciona muito bem. Em outras palavras, o plano da dependência emocional é: eu vou receber do outro aquilo que não tive. O que, como vimos antes, não funciona. O plano que realmente resolve o trauma e a dor é o tratamento e o resgate dessa criança interior. Isso significa que a própria pessoa dará para essa criança aquilo que ela não teve, libertando-se da fixação no trauma passado, amadurecendo emocionalmente e criando condições para viver relacionamentos saudáveis. Algumas pessoas têm dificuldade em entender como isso funciona, como essa cura se dá. É por isso que eu criei meu curso sobre a criança interior ferida, para oferecer um entendimento mais profundo do que eu expliquei agora, e além disso, técnicas que a pessoa pode usar para realmente recuperar essa criança. Não sei como está a sua criança interior, mas se ela continua sofrendo dentro de você, deixo aqui essa mensagem. Você pode assumir a responsabilidade por ela. Trate essa criança com amor, com todo o cuidado e carinho que ela não teve, mas que agora ela pode ter. Com isso, haverá uma grande esperança para você ter um futuro melhor, porque essa criança não ficará contaminando cada relacionamento com a sua dor. Você poderá lidar com a vida de uma maneira mais emocionalmente madura e adulta. Desejo que você trate essa criança interior com todo o amor e cuidado que ela merece. Assim, você abrirá caminho para um futuro mais saudável e feliz, onde poderá viver um relacionamento ou relacionamentos mais equilibrados e satisfatórios. Agora é a sua vez de contar pra gente aqui nos comentários se você se identificou com esse tema, e se gostou desse vídeo, peço que você dê um like e que compartilhe com seus amigos que também sofrem traumas da infância. E se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Dê um minutinho aí, clique no sininho para receber as notificações e saber dos nossos vídeos quando eles saem. Tudo de bom para você. Tenha uma ótima semana. Beijos e até o próximo vídeo. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date.